O recado das eleições e a intenção do brasileiro. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Iniciando uma semana depois de um final de semana daqueles, hein, Rodolfo Lago? Eleição por todo o Brasil. Brasília, vocês já sabem, não tem eleição municipal. Mas nós aqui que cobrimos política ficamos com os olhares atentos a todas as cidades do país, aquelas que a gente realmente tem condições de acompanhar aqui de Brasília, e que são as cidades que acabam ditando os próximos rumos da própria política nacional. E algumas situações mostraram novas realidades. Como dissemos na chamada, recado das eleições. Houve alguns recados. Um deles, Rodolfo Lago, que chamou muita atenção, foi o grande número de abstenções por todo o Brasil. Impressionantemente, houve cidades brasileiras que o número de eleitores que se absteram foi maior do que o primeiro colocado. É uma loucura. Então isso mostra um desencanto com a política, uma decepção generalizada em grande parte do Brasil, e algo que chama a atenção de quem vive da política. Um segundo ponto, que também chama muita atenção, é a questão do fenômeno Marçal. Se falou demais, mas se viu que no final das contas São Paulo optou por uma coisa que já se conhece. Seja de um lado ou de outro, não se apostou na aventura, ainda que os números de Marçal chamaram a atenção. E um terceiro ponto para a gente começar, Rodolfo Lago, é o crescimento da chamada centro-direita. Mas eu tenho, em especial, um comentário que vai para o centro-centro. Eu acho que ainda que os partidos sejam chamados de centro-direita, o Brasil está convergindo para o fim da polarização e voltando ao centro. Assim eu vi o recado das eleições. Não, acho que sim, acho que você tem toda a razão. Realmente parece haver uma conformação aí que talvez possa vir a estabelecer um marco novo na política brasileira daí para frente. De fato, a abstenção muito alta e talvez até haja uma certa associação, Alexandre, com essa coisa do Marçal lá em São Paulo. Marçal não passou para o segundo turno, ficou em terceiro lugar, mas muito próximo, eleição muito acirrada lá em São Paulo, e mesmo não passando, Marçal acabou, de certa forma, a gente até comentou isso uma vez aqui, ditando o tom da campanha, né? E é um tom ruim, é um tom que rebaixa a política, né? Rebaixa muito a política, né? O episódio final lamentável da falsificação de um laudo contra o adversário, Guilherme Boulos, quer dizer, um rebaixamento muito grande da política que pode ajudar, certamente ajuda, a provocar esse desencanto do eleitor brasileiro quando ele vê isso sendo estabelecido como padrão. A política brasileira vai ter que prestar atenção nisso e não permitir que isso se torne o padrão daqui para frente. Mas falando de um modo geral, de quem votou e recebeu votos, de fato aí você tem o crescimento desses partidos aí do centro, indo para a direita, mas especialmente o centro. PSD, principalmente o partido do Gilberto Kassab, secretário-geral do governo de São Paulo, fazendo 887 prefeitos pelo país, 3 prefeitos de capital, tornando-se aí o partido com o maior número de prefeitos do país, e atrás dele o MDB. O MDB volta a ficar forte, faz 856 prefeitos pelo país. Ou seja, é um centro novamente ditando a política brasileira, e aí isso de alguma forma se projetando para 2026, né, Alexandre? Tem aí, se a gente pegar, e depois eu queria comentar um pouquinho sobre isso, os perfis dos 3 prefeitos de capital que o PSD elegeu no primeiro turno, a gente vai entender um pouco como esse PSD é um partido meio fluido, que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O movimento é um movimento de centro, e ainda que tenha um lado mais à direita, é um país que está voltando mais os seus olhares para os candidatos que fogem da polarização.
ainda que se tenha um Marçal ou outro que a gente possa chamar em consideração, que inclusive mostra a polarização em algumas capitais, como Fortaleza. Ficou mantido a disputa PT-PL claramente. Agora, o PT, que saiu mais fraco dessa eleição do que gostaria, apesar dos números terem sido baixos, porque eles fizeram 250 prefeitos, foi já uma eleição superior à anterior. Ou seja, ele saiu menor do que gostaria, porém saiu maior do que foi na última vez. De alguma maneira, o PT volta para a cena, não mais com a força que tinha, mas ele está com um olhar, em especial, não só a Fortaleza, porque tem essa disputa que leva à polarização, que pode ser repetida em 2026, mas também outras duas cidades, Rodolfo Lago. Eu ouvi alguns petistas falando que São Paulo tem um interesse especial, não só porque Marta Suplicy compõe a chapa do Boulos, mas porque São Paulo também define os olhares nacionais para 26. Ali ficou Nunes de um lado, que é um candidato que é apoiado por Tarcísio de Freitas, possível candidato à presidência da República, e Boulos por Lula. Então São Paulo também dá um recado claro. E outra cidade que o PT está de olho, sabe qual é? Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte, de alguma maneira, até por uma tradição política, ela também demonstra muito quais serão os rumos futuros. Então, o que sair de Belo Horizonte nessa eleição também é outro olhar que está preocupando o PT e é um foco que ele está. Agora, é interessante, falando de números, que o PSB, falando também de Minas Gerais e falando também dos outros partidos, saiu com uma bancada não, um número de prefeitos relativamente bons para um partido como esse, que foi de 310, claro, tendo Recife como o seu grande brilho. Mas, de qualquer maneira, você vê que o PSDB, que é um partido histórico, ele só fez 273 prefeitos, ou seja, ganhou em somente 273 municípios. Mas Goiânia é um local que chamou atenção, porque Goiânia a gente tinha o PT liderando desde o primeiro momento da eleição e, ao final, a gente viu o PT fora da disputa. Então, tem lugares que a gente tem que olhar de uma maneira diferenciada. A polarização continua, o centro voltou a mandar de alguma maneira, mas o Brasil tem que ver o que vai ser dado para 26, porque, de fato, Belo Horizonte e São Paulo estão mostrando um novo cenário. É isso aí. Você falou de Belo Horizonte. Belo Horizonte é de fato uma cidade curiosa para a gente observar. Por quê? O que aconteceu ali? O prefeito Fuad Noman, que não aparecia bem nas pesquisas, ele cresceu no final, e todas as leituras são no sentido de que houve ali um voto útil da esquerda no Fuad Noman, para evitar ali uma disputa que parecia que ia ter entre o Mauro Tramonte, né, e o Bruno Engler, que seriam dois candidatos da direita ali, né? Então, desidratou-se a candidatura do senador Rogério Carvalho, né, do PT, e o Fuad cresceu, o que mostra bem como é esse perfil do PSD, esse partido fluido, né? Levando ali para Belo Horizonte ali os votos da esquerda. E se você pegar os 3 prefeitos eleitos pelo PSD no primeiro turno, você vê bem esses perfis diferenciados. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, eleito no primeiro turno, é um aliado fiel do presidente Lula, né? O Lula ali botou todas as fichas no Eduardo Paes, reelegeu o Eduardo Paes prefeito. Já o de Florianópolis, o prefeito de Florianópolis reeleito, o Topázio Neto, é ligado ao Bolsonaro, né? Então, e aí é o seguinte, e lá em São Luís, o Eduardo Braide não é nenhuma coisa nem outra. Lá havia uma aliança inusitada, o único lugar onde isso aconteceu, do PT com o PL, apoiando o candidato do PSB, Duarte Júnior. E essa aliança inusitada deu uns burros na água, talvez até por ser inusitada. Então você vê 3 prefeitos eleitos pelo PSD com perfis diferentes, que indicam o seguinte, que o PSD pode ir para qualquer lugar, dependendo da sua conveniência. Então, é muito interessante, a gente vai precisar
observar demais o PSD do Gilberto Kassab daqui para frente. Nós vamos ter que encerrar porque o nosso reloginho corre, mas de qualquer maneira é importante. Gilberto Kassab é um estrategista da política. Ele sabe muito, a gente brinca até com o sobrenome dele nesse sentido. E ele não toma em nenhum momento uma atitude na política pensando naquele momento imediato, ele pensa sempre lá na frente. Ele tem um pensamento de um jogador de xadrez. E ele está fortalecendo o PSD de tal forma, não para ser um partido que está disputando cargo A ou cargo B, mas para ser o partido que é o fiel da balança no Brasil. Ele quer o PSD como já foi o MDB no passado, ou seja, governe quem governar o Brasil precisará do PSD e, obviamente, Gilberto Kassab estará fortalecido. Essa é a ideia dele. Sem dúvida. Realmente o PSD sai muito forte e a gente vai ter que prestar muita atenção nele. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. Pedindo e deixando alguns convites aí para você. Você votou como? Como é que foi a eleição na sua cidade? Comenta aí, conta para nós. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.